Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Lopes. Ele é um advogado especialista em direito do trabalho, contencioso ou não, voltado à recuperação judicial. O nosso tema de hoje é a relação capital-trabalho na recuperação judicial e a nova legislação, o que mudou ou não. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, doutor. A nova lei mudou alguma coisa? Não trouxe grandes novidades do que já existia. Prevê agora somente a possibilidade do parcelamento estendido, desde que apresentadas as garantias que supram a dívida total. Então passou de 12 meses para 36, é isso? De fato, desde que aprovado na Assembleia. Na Assembleia. Agora, muita coisa se fala dessa relação capital-trabalho, é um grande pavor da recuperação judicial, existe um medo também terrível da recuperação judicial. Nesse cenário, qual tem sido o êxito, via de regra, nas recuperações judiciais que não são resolvidos em função da relação trabalhista? Que a gente tem observado nos nossos clientes, que eles acreditam que a recuperação judicial passa a ser um meio de inadimplemento do débito. Então, a empresa entrou em recuperação judicial, nunca mais vou receber o que me devem. Quando a gente vai ao judiciário e expõe que a situação de fato não é essa, que a empresa tem possibilidade de sorgimento e quais são as formas de sorgimento, essa mentalidade muda e a gente consegue propor um plano de recuperação viável. Então, a gente conta com o apoio do sindicato, a gente conta com o apoio do Ministério Público, a gente conta com o apoio dos próprios empresários ou dos próprios funcionários, dos advogados adversos, para que eles possam entender o que está acontecendo de fato na empresa e perder essa impressão que eles têm de que o empresário simplesmente não quer pagar e ponto final. Ou seja, na verdade é mostrar a realidade do que está acontecendo. Claro que todos perdem no processo, o empresário perde, todos perdem, não existe ganhador nisso, mas o ganhador é a continuidade da existência da empresa. Seria isso? A ideia de fato, é manter o emprego e a renda dos funcionários que lá estão. Existe, claro, muitas dúvidas quando se fala da recuperação judicial e direitos dos trabalhadores. Essa mudança de 12 para 36 meses já está ou já existem casos onde essa nova legislação vem sendo aplicada? Todo plano de recuperação ele é proposto aos credores. Na classe dos trabalhistas, por exemplo, qualquer meio de parcelamento ou dação em pagamento ou qualquer outra forma que seja admitida pelos credores, ela é válida. Então, hoje a gente tem uma previsão legal, mas já há jurisprudência de casos onde o parcelamento foi estendido ao longo das parcelas, desde que aprovado em Assembleia, inclusive com deságio para facilitar de fato o recebimento do maior montante possível, né? Ou seja, receber aquilo que é factível de ser pago e não um sonho daquilo que você acha que tem que receber, é isso? Não adianta ter um título bonito de milhões se ele vai simplesmente decorar a parede. Na verdade, essa nova legislação, ela trouxe algumas novidades quando você fala especificamente de prevenir demandas. Quais são as novidades desse prevenir demandas? A recuperação judicial, a nova lei de recuperação judicial trouxe a possibilidade de negociações pré-processuais. Essa é uma realidade que já ocorre na Justiça do Trabalho. A gente tem um apoio constante dos núcleos de conciliação dos fóruns trabalhistas em todo o país. E há a possibilidade de negociar esse débito antes que ele vire um processo. Então, antes que ele corra juros e correção e dure anos e numa briga incessante, a gente tentando provar que a empresa de fato não tem meios para pagamento e o reclamante querendo receber tudo que tem direito. O diálogo é sempre bem-vindo neste ponto. Nesse cenário de pandemia, ninguém quer se arriscar numa contenda sem fim. Então, a gente tem buscado o apoio dos núcleos de conciliação para que essas demandas sejam resolvidas o quanto antes. Então, o empregado hoje pode sentar com a empresa e conversar, chegar num denominador comum,
já entender que ela vai passar por um processo de recuperação e que isso pode demandar mais do que 180 dias, que é a previsão legal, mas que a gente comprova para ele que a empresa tem como honrar essa dívida lá na frente. Aquilo que ela está negociando. Sim. Na verdade, você tem, do outro lado da medalha, a falência. Que é o risco. Muito bem. Quando se vai para a falência, na verdade, ninguém recebe nada em lugar nenhum, aproximadamente é isso? Ou isso é uma essa inverdade? é a lenda, né? Sim, a lenda, claro. É óbvio que a recuperação judicial ela tem duas saídas, ou ela recupera a empresa ou ela é convolada em falência. Sim. O plano que é apresentado pode não agradar a todos, eles têm direito de discordar. Quando isso acontece, a empresa quebra. Todos os bens são quantificados e são feitos pagamentos até o limite de 150 salários mínimos, por exemplo. Então, pela experiência que a gente tem, dificilmente uma falência paga muito além dessa classe. Então, se hoje eu tenho um crédito de 300 mil, eu já sei que eu não vou receber a quantidade total. Isso de fato acontece, não há capital. Até porque se houvesse capital, as dívidas seriam pagas de outra maneira. Claro. Então, esse também é um ponto que precisa ficar claro. O credor, que, ok, ele pode não concordar com o que eu tenho a pagar, mas ele tem que entender que, de uma maneira ou de outra, isso pode ser imposto a ele. Então, se hoje eu quero fazer um acordo de 50% do crédito que ele tem direito, pode ser que, se caso a empresa venha a quebrar, ele seja obrigado a receber muito menos que isso. Então, é isso que a gente tenta passar para os advogados adversos, ou para os próprios clientes, ou até relembrar os juízes trabalhistas, que às vezes esquecem dessa situação, de que a empresa tenta pagar o que pode. Surgem novas pesquisas que estão vindo a público, inclusive algumas nessa semana, dizendo que 80% das empresas sairão altamente debilitadas no pós-Covid. Sim. O que significa que o seu mercado tem a possibilidade de crescer em 80%, ou a caminho negocial, Sim. ou a caminho de recuperação judicial, ou não. Né? Mas isto, na sua avaliação, sensibiliza os juízes, as pessoas que têm que receber o Ministério Público, porque uma coisa é um prazo de 2 anos na economia normal. Sim. Outra coisa é um prazo de 2 anos no meio da Covid, Sim. Né? Com empresas fechando, sem faturamento, etc. Isto afeta positivamente a possibilidade negocial ou isto prejudica a negociação? De fato, o país vem atravessando nos últimos 2 anos uma situação sem precedentes. A gente tinha a Justiça do Trabalho como uma fábrica de fazer dinheiro. E hoje ela não é mais assim. Todo mundo entende que a pandemia afetou todos os setores, todas as classes, independente se uns mais ou menos. Isso entra na mesa para discussão? Sim, entra. É muito mais fácil garantir o pouco que eu posso lhe dar do que ficar brigando por nada. Então, a Justiça do Trabalho mudou o raciocínio e vem auxiliando ainda mais empresas em recuperação judicial, quando a questão é negociar dívidas para habilitação, para pagamento futuro, por exemplo. Ela não onera a empresa me executando de imediato e me ajuda a explicar ao reclamante, por exemplo, o que ele vai receber, por que ele vai receber e qual é a garantia dele receber lá na frente. Então, ele já sai de uma audiência trabalhista sabendo que ele tem um crédito, quanto é o crédito e quando, mais ou menos, ele vai receber. Com a pandemia, novos problemas surgem na relação trabalhista e mais ainda na recuperação judicial. Um deles chama-se home office, ou seja, o trabalho remoto. Isso. Nos conta o que está acontecendo, por favor. Quando a pandemia se instaurou, houve a necessidade de isolamento urgente. As relações de trabalho ou de emprego, elas não tinham essa previsão, ou não tinham-se o hábito de trabalhar em casa. Então, todos nós fomos direcionados aos nossos lares para trabalhar de lá. Fato é que alguns empregados, vamos dizer assim, eles tinham um controle de jornada, por exemplo, né, que é uma previsão da CLT, e que esse controle de jornada, quando você em regime de home office, ele deixa de existir. Claro.
Só que, ainda assim, a pandemia afetou a função social da empresa, de fato, ela deixou de fazer negócios. Então, foi necessário ajustar as contas. Então, vieram outras medidas provisórias que autorizaram, por exemplo, a redução de jornadas até 70%. E algumas empresas, ou por ausência de questionamento ao seu departamento jurídico, ou por falta deste, acabaram aplicando uma redução de jornada para funcionários que estavam em home office, por exemplo. O que invalida, eles são institutos antagônicos. Então, invalida a jornada, por exemplo. Então, lá na frente, esse funcionário que passou 3 meses numa redução de jornada, recebendo 30% do que teria direito, volta à Justiça do Trabalho para cobrar esse restante. E aí ele traz junto INSS, que vai cobrar o INSS que não foi pago, aumenta o passivo da empresa que está buscando investimento, e aí o investidor olha para aquele poço sem fundo e não quer investir. Então, essa situação vem se agravando ao longo do tempo, porque ninguém de fato sabe quando a pandemia termina e ninguém vem tomando medidas para sobreviver a esta pandemia. Então, eles estão se ajustando às situações conforme elas acontecem. Houve aumento de processo trabalhista em função do home office? Sim, sim. O último estudo que a gente tem acesso é de que as demandas aumentaram 40% em função dessas novas ajustes das relações de trabalho. E abriu a porta para muita fraude também. Sem dúvida. Né? Gente dizendo que fez, que trabalhou, que não trabalhou, Sim. e vice-versa. E Sim. como é que se prova isso? Dos dois lados a gente tem problemas. Sim, claro. Ou Sempre dos do dois. empresário que Sim. num desespero ou do reclamante tentando ser esperto. Os dois, ninguém está acusando um outro. Como a gente consegue provar esse tipo de coisa? A gente está em vias de declaração de imposto de renda. Quem fez a redução de jornada e salário recebeu um auxílio do governo, por exemplo, vai ser obrigado a declarar. Então, se ele declarou que ele recebeu o auxílio, seria inviável entrar com pedido para reversão dessa redução de jornada. E vai ter que devolver o dinheiro para o governo, acima de R$22 mil, é isso? Sim, e aí, desculpe interromper. E aí ele passa a ser devedor da mesma forma que ele vem cobrar, né, a empresa. Óbvio, erros aconteceram, precisam ser corrigidos. Vir ao judiciário simplesmente para provocar uma demanda contra a empresa, entendendo que a empresa gerou o erro, é demais, acredito eu. Todas as empresas estão em dificuldade. Então, se ele sair de uma empresa hoje, ele não vai entrar numa empresa amanhã que vai estar melhor. Então, é muito mais fácil resolver este conflito de uma maneira amigável do que ficar brigando desnecessariamente. Agradecendo a sua participação e elucidação dessas dúvidas na mudança da legislação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!